14, versículo 22. Aleluia. Mateus 14, 22. Olha só o que diz: Jesus anda sobre as águas. Aleluia. Olha só quanto que é forte essa palavra, irmãos. Eu vou ler só alguns versículos aqui. 22, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só. Amém, irmãos? Só esses versículos. Os irmãos podem se assentar, amém? Agradecendo e louvando e adorando ao Deus Todo-Poderoso, amém? Irmãos, antes de eu entrar na mensagem, eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele realmente é poderoso. Hoje mesmo, eu estava lá arrumando os negócios lá na sessão, lá no mercado, lá, e chegou um senhor, um velhinho lá, aí ele começou a contar a vida dele para mim, sabe? Aí ele começou a contar a vida dele para mim, aí eu comecei a ouvir ele. Aí eu falei assim para ele: o senhor quer uma oração? Aí ele falou assim: eu quero. Aí eu comecei, aí eu abracei ele assim. Aí depois que eu abracei ele, eu comecei a orar por ele. Eu falei: pai, toca nele, meu Deus, arranca essa enfermidade. Comecei a orar por ele. Aí teve outro dia lá que eu olhei para outro moço. O moço estava com uma garrafa de São Pedro desse tamanho assim, aqui bem na bermuda, assim, colocada na bermuda. Aí eu orei por ele também. E ele começou a chorar, sabe, dentro do mercado. E é assim, irmãos, as pessoas vão chegando lá, eu vou mostrando onde ficam os negócios, aí eu vou perguntando se essas pessoas querem oração, sabe, e eu vou evangelizando as pessoas dentro do mercado. E é tão forte isso. E esses dias, irmãos, eu fiz uma oração tão forte para Deus. Eu falei assim: Deus, eu estou servindo, eu estou fazendo a tua vontade. Mas só que muitos dos meus ainda não estão dentro da tua casa. E eu quero que estejam dentro da tua casa. E eu falando com Deus, sabe, de joelho dobrados. E eu falando com Deus: Deus, tem muitos dos meus ainda, da minha família, que não estão dentro da tua casa. Aí eu falando para Deus: Deus, eu quero que o Senhor coloque poder na minha boca. Eu quero que o Senhor afie a minha boca, deixe afiada para cortar. Eu quero que o Senhor realmente, sabe, coloque as suas palavras na minha boca. E eu falando com Deus, eu disse para Deus: Deus, nos meus olhos eu quero que o Senhor coloque fogo. Nas minhas palavras, todas que eu disser, eu quero que o Senhor derreta em mel. E eu falo para Deus, porque quando as pessoas ouvirem isso, irmãos, elas vão gostar, porque vai ser doce nos lábios quando a gente fala de Jesus. Não é bom? Que nem eu estou falando aqui agora para vocês que não estão gostando. Então essa é a palavra do Senhor, irmãos. E eu conversando com Deus, eu falo: Deus, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou pregar para quem ainda, da minha família que eu estou falando, irmãos. Eu vou pregar, eu vou insistir mais. Sabe, meu pai, minha mãe, meu irmão, enfim, os parentes que estão longe, eu vou insistir mais, porque eu quero ver todos no céu junto comigo. Amém, irmãos? E essa foi a oração que eu fiz para Deus. Irmãos, entrando na palavra aqui, é tão forte que esse versículo aqui, ele é um versículo, uma história muito conhecida, na verdade, que todos os irmãos já conhecem. Que Jesus ordenou aos discípulos que entrassem dentro do barco. Aí depois Jesus foi despedir a multidão. E olha só o quanto que isso é interessante. Depois que Jesus foi despedir a multidão, Jesus foi para o monte orar. E olha só o que chama a atenção, porque Jesus estava sozinho. Porque, olha só, irmãos, quando a gente quer comunhão com Deus, ficar sozinho. Quando a gente quer realmente receber algo de Deus, nós temos que ficar sozinho, porque essa é a intimidade que o Senhor coloca em nós, de buscar a Ele. Lá
Irmãos, e aqui então, o que chama mais atenção, irmãos, é que lá na frente, nós sabemos que lá na frente na história, os discípulos estão lá no barco e está acontecendo aquela tempestade toda, e aquela tempestade, aquele alvoroço, e os discípulos com medo, e os discípulos tremendo de medo, e os discípulos naquela hora, cadê a fé? Cadê a fé naquela hora, irmãos? Para fazer uma oração para Deus. Cadê a fé naquele momento? Não é verdade? E olha só o que aconteceu. Do nada, eles olham para o lado lá na frente, e eles avistam um homem, eles avistam uma pessoa. E quem era? Um gritou no barco e disse assim: nossa, é um fantasma. É um fantasma. Teve um no barco lá, um dos discípulos que gritaram lá do barco que disse: é um fantasma. Aí de repente, Pedro, que era muito próximo de Jesus, disse que era Jesus para os irmãos que estavam dentro do barco. Aí Pedro disse para o homem que estava lá distante: Senhor, se é o Senhor mesmo, diga que eu vá ao teu encontro andando sobre as águas. E Jesus disse: vem. Irmãos, o que chama mais atenção, sabe o que é? É que nesse momento Pedro ele obedece a Jesus, não é verdade? Pedro sai de dentro do barco, onde tinha os amigos dele. Olha só o quanto isso é interessante. Na maioria das vezes nós vamos ter que largar amizades que não estão, sabe, às vezes contribuindo com a vontade de Deus. Porque olha só, naquele momento lá, os discípulos podiam se reunir, na verdade. Olha só o quanto isso é interessante. Eu sei que todos lá faziam parte, mas olha só, o que eu estou querendo insinuar é tipo assim, que nenhum deles se virou para Deus. Nenhum deles, tipo assim, não fez uma oração, não usou a fé, não é verdade? Aí teve que chamar o mestre, teve que chamar Jesus. Jesus, ouvindo a voz do Senhor, Pedro foi e andou por sobre as águas. A palavra diz que Pedro deu alguns passos por sobre as águas. E é tão interessante que de repente o vento começou a ficar mais forte. Parece que naquela hora, eu acredito que na mente de Jesus estava ordenando ao vento, estava ordenando ao mar, na mente de Jesus, para o mar ficar mais forte, para o vento ficar mais forte. Naquele momento então, Jesus queria testar mais fundo ainda a fé de Pedro, porque no barco não foi suficiente. Olha só, ele podia ter feito uma oração, ele podia ter usado a fé dele dentro do barco. Ele não fez isso. Aí depois ele andou por sobre as águas, ele usou o poder. Olha só, ele andou por sobre as águas. Aí de repente o vento e o mar começam a ficar forte. Aí ele vai e perde a visão de Jesus. Quando ele perde a visão de Jesus, a palavra vai dizer que ele cai, ele começa a afogar. E é tão interessante que ele perdeu a visão de Jesus, ele tirou os olhos de Jesus. Mas o que chama mais atenção ainda, irmãos, é que ele diz assim: Senhor, e só morre, senão eu vou perecer, senão eu vou morrer. E naquela hora então Jesus fez o quê? Jesus estendeu a mão. Aleluia, glória a Deus. Olha só a compaixão de Jesus, irmãos. E é tão interessante que Jesus estava com os pés na onde? Sobre as águas. Olha só, e é tão interessante, irmãos, que tudo que a gente pedir a Deus em oração, Deus realmente atende. Mas para Jesus andar sobre as águas, Jesus teve que ficar um tempo de comunhão no monte sozinho. Ele estava sozinho. E olha só como isso é interessante, irmãos. Aleluia. Mas o que é tão forte é que muitos não vão olhar nessa parte. Muitos não
se tocava na mente, nossa, é Deus que está ali. Quem está ali é o Senhor Jesus. Olha só o quanto isso é forte, irmãos. Então, fora do barco, estava muito mais seguro. Por quê? Porque foi de onde veio a voz de Jesus. Olha só o quanto isso é forte, irmãos. Fora do barco, mas tinha mar, tinha tempestade, tinha vento, mas foi de onde veio a voz de Jesus. Glória a Deus. Fora do barco. Olha só, eu sei que dentro do barco tinha aconchego, o barco estava balançando, mas olha só, a voz de Jesus veio fora, saiu fora do barco. Jesus queria, sabe, que os discípulos olhassem para ele desse jeito. Fora do barco está mais seguro, porque Jesus está lá fora, porque Jesus está no controle. Olha só o quanto isso é forte, irmãos. Então é desse jeito que nós temos que fazer a vontade de Deus. Aleluia, glorificado, santo é o nome do Senhor. Aleluia, bendito. Irmãos, então, sabe, essa é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos. Não desistam de buscar o Senhor, não desistam, sabe, de fazer oração, de fazer jejum. Aleluia. E eu falei para Deus, sabe, nessa mesma oração, irmãos, que eu falava com Deus, eu falei assim: Deus, eu não sei quantos jejuns eu tenho te entregado, mas eu quero que o Senhor pega todos e cria uma corrente para me acorrentar no teu amor. Eu quero ser acorrentado no teu amor, porque desse jeito eu não vou desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Desse jeito eu não vou sair da tua presença. E eu falo para Deus: o Senhor pega todos os jejuns, Deus, todas as consagrações, e cria uma corrente, me amarre a ti. Eu quero ser amarrado a ti. Desse jeito eu não vou desistir de buscar o teu nome. Glória a Deus. Então, essa é a vontade que Aleluia. Jesus espera de cada um de nós, não é verdade? E essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos. Amém? Amém. Quero voltar